Deputado Enéas, Prona de São Paulo. Senador Alencar, primeiro lembrar e agradecer a sua lembrança quando o senhor aqui chegou do nosso encontro há 9 anos atrás. Profícua foi a conversa naquela ocasião. O senhor continua elegante, mantendo apreço, respeito e amizade pelas pessoas a que o senhor se refere, e continua falando sobre o Brasil do modo pelo qual nós conduzimos a conversa naquela ocasião. Era os idos de 94 e tinha sido encerrada a eleição presidencial. O senhor se recorda, naquela ocasião eu fui o terceiro candidato à presidência da República no Brasil. O terceiro mais votado. E discuti com o senhor na ocasião, e era no seu escritório, um sentimento misto de horror, de indignação, de tristeza, de que eu era possuído e continuo sendo, em relação a questões viscerais, das quais padece a nossa terra tão querida. Eu não serei prolixo, o senhor já me conhece, estou olhando para o relógio aqui. Eu só tenho uma pergunta, mas antes um comentário. Absolutamente de acordo com as considerações que o senhor fez, e faz sempre. Eu assisto a quase todas as suas exposições e alocuções mesmo em particular, quando o senhor se refere à taxa de juros. Não existe uma hora dos absurdos. Ano passado foram 113,9, 114 bilhões. Esse ano um pouco mais. Não existe, plenamente de acordo com o senhor, economia alguma que resista a isso. Tudo mais é conversa fiada. Plenamente de acordo. O senhor falou no decurso de sua alocução, foi também breve, rica, o senhor falou de darmos parabéns ao Chile pelo cobre, e que agora começamos a descobrir cobre. É só uma lembrança. Lembrança, né? Não é para o senhor, eu sei que o senhor conhece muito bem. Para muitos colegas talvez não conheçam. Nós somos o maior produtor mundial de quartzo. E o quartzo, com um grau de impureza de 10 elevado a menos 11, é vendido a menos de $0,5 o quilograma, continua sendo. E importamos chips chips de computador feitos com quartzo a $3.000. E, en passant, lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos, está o manganês. Milhões de toneladas que se foram daqui, e é fundamental como agente dessulfurante, antioxidante, para fazer aço. Quando nós pensarmos, num futuro não muito distante, em ter domínio e fazer aço, vamos importar manganês, que agora já grande parte dele se foi, do qual há buracos no Amapá. E o último comentário dessas riquezas colossais a que o senhor fez referência, que continuam sendo vendidas a preço de banana, é da terra do senhor, é lá de Minas, lá está o nióbio. Costumo dizer que eu sou vidrado em nióbio, simples. Sem nióbio não se constroem aviões supersônicos. O nióbio é vendido ao preço mais ou menos de um cacho de banana. É só uma lembrança. A pergunta simples, quase 3 minutos, simples, para o senhor, que eu admiro, respeito, o senhor sabe disso. A pergunta é simples. Se ocorrer, não estou dizendo que vai ocorrer, mas não é impossível, haja vista o exemplo da história do Brasil recente, nos últimos 20 anos. Se ocorrer de Vossa Excelência, de o senhor, continuei chamando que o senhor gosta que assim seja, se o senhor assumir a presidência da República do país, pergunta só essa: o senhor mantém a política mineral? 1. 2. O senhor mantém a política de submissão às potências hegemônicas no que concerne o pagamento de juros? Só isso, senador. Muito obrigado. Vice-presidente Zé Alencar, o senhor está com a palavra. Provavelmente, agora nessa viagem do presidente, eminente deputado Enéas, o presidente foi convidado para uma visita ao Panamá por ocasião do centenário
do país, né, da República. E coincide com a viagem já agendada por ele à África. Então, ele está solicitando que eu vá ao Panamá. Então, esta assunção a que o senhor se refere da presidência da República, nesse período, parece que vai ser do presidente da Câmara. Então, aquelas medidas poderão ser, nós temos que transmitir a pergunta para ele. Mas fiquei muito honrado, deputado Enéas, com a capacidade de memória de Vossa Excelência, naquele almoço que nós tivemos em Minas Gerais, logo depois que o senhor, né, trouxe ao país aquela posição brilhante na eleição de 94. Né? Então isso tem realmente 9 anos. Se não tem, vai fazer agora 9 anos. Então eu me recordo e digo que aprendi muito, porque o senhor realmente é um mestre. Muito obrigado. Eu inverti. Com relação aqui, foi o último, o deputado Lindenberg? Ah, não, tem aqui. Foi o deputado Enéas. Do deputado Enéas, eu falei. Agora, há aqui, do deputado Enéas, 2 colocações que ele faz de 2 minerais importantes, o quartzo e o nióbio. O nióbio, o Brasil é praticamente o único produtor. E a maior produção do nióbio está em Minas Gerais, ali em Araxá. E as exportações para o mundo inteiro, o mercado, me parece que é mais de 80% daquela mineração. Chegamos na produção a 97%. 97%. Então é mais de 80%, 97%. Então, de fato, ele tem toda a razão. É aquilo que eu falei de forma mais macro, sem entrar no detalhe. Quando eu falei, por exemplo, no setor primário, eu apenas citei alguns segmentos do setor primário. Não entrei, por exemplo, no segmento ligado à mineração. Na mineração, aí tem vários itens que deverão. Então, o nióbio é um deles, o quartzo é outro. Eu me lembro uma ocasião que veio uma companhia japonesa que queria fazer uma joint venture conosco para extração de quartzo. O quartzo, para quem não sabe, é cristal de rocha. Então, era o meu amigo lá da Zona da Mata, que é o dono da companhia Força e Luz Cataguá, Leopoldina, chamado Ivan Botelho, uma figura também muito conhecida. E o Ivan me convidou para participar com ele daquele esforço para fazer a joint venture com os japoneses para a extração de quartzo, etc. Então fizemos um trabalho, e fomos para Tóquio. E lá os japoneses, que eles põem uma mesa comprida assim, baixinha, e eles ficam sentados de um lado e nós do outro lado, né? E com um Nisei ali fazendo a tradução. Então, eles fizeram uma pergunta. Então, respondemos a pergunta e eles trocaram ideia entre eles, porque é assim que eles negociam. Bastante tempo em japonês, né? E depois falaram com o Nisei para que ele transmitisse para nós. Eu pensei, bom, vai dar a resposta da nossa colocação. Eles fizeram outra pergunta. Nós ficamos ali umas 3 horas respondendo a perguntas. Não houve. No fim, eles deram uma informação que a GE, a General Electric americana, havia desenvolvido uma tecnologia do quartzo sintético, porque eles se utilizavam de pedras pequenas de quartzo, e faziam ali, transformavam aquilo em pó e faziam ali uma prensagem e ele se prestava para é um aglomerado de quartzo, né, que se prestava àquela utilização que se faz do quartzo como isolante. O quartzo é um dos grandes isolantes na eletrônica, né? Então, eles falaram que aquilo estava superado e que não. Então, o negócio acabou naquela reunião, depois de 3 horas de discussão, mas o negócio acabou ali.
Agora o senhor traz informações valiosas com relação ao quartzo. Então, estou falando isso aqui para ver o seguinte, nós temos, e eu falei isso na minha fala, nós temos que examinar cada item da nossa economia. E o quartzo é uma delas. E Vossa Excelência pode, com o conhecimento de Vossa Excelência, pode trazer uma grande contribuição. E eu me comprometo a levar, se Vossa Excelência tiver alguma coisa escrita a respeito do quartzo, assim como do nióbio, eu posso levar ao presidente Lula e, através dele, obviamente, chegará ao Ministério próprio, deverá ser de Minas e Energia, porque nós precisamos aproveitar a contribuição de todos os brasileiros, especialmente daqueles que têm tanto a oferecer, como é o caso de Vossa Excelência.